hoje nós vamos dar sequência a uma série que nós iniciamos domingo passado. O Espírito e a Profecia. Quem aqui estava presente domingo passado, ouviu essa mensagem? Graças a Deus. E eu já quero logo, antes de eu começar a pregar, fazer também uma observação. Que tivemos algumas pessoas que me perguntaram, sobre o título da série e o fato da letra E do Espírito não estar maiúscula, para se referir ao Espírito Santo. Bom, deixa eu pontuar algo assim. Aqui, quando você trata sobre design, você vai ter alguns tipos de letras, de fontes, que não vai ter distinção entre letra pequena ou letra grande. Então, ali é o caso. Então, é uma questão tipográfica. Amém? Mas se você quiser uma questão teológica, no grego não tem maiúsculo e minúsculo. Amém? Aí a gente fica pacificado. E aí resolve pelo contexto. Mas é só para pontuar. Então, o nome da série é O Espírito e a Profecia, se referindo ao Espírito Santo. E ali você não está vendo o E maiúsculo, porque essa fonte aqui, ela só tem de um mesmo nível. Amém? Estamos pacificados, irmãos? Glória a Deus. Então, tá bom. Então, nós iremos dar sequência a essa série. É uma série que tem trabalhado em nós aquilo que nós compreendemos como a teologia do Espírito Santo. Então, domingo passado, nós começamos a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, características do Espírito Santo, falamos sobre essa obra de regeneração que ele produz em nós, abordamos muito sobre aquele vínculo entre João 5 e a citação de Ezequiel 37, falando sobre a dupla obra do Espírito Santo que nos purifica e que também nos entrega um novo coração. Falamos também desse coração de carne, esse basar no hebraico, que depende do sopro de vida para que ele exista. E hoje nós vamos dar sequência nessa abordagem sobre o Espírito Santo. Se você não acompanhou a primeira parte, eu diria que é muito importante para que você possa se aprofundar nesse assunto, a teologia do Espírito Santo. Ele é uma das pessoas da Trindade, ele é Deus. É importante destacar e salientar que ao longo da história da igreja, especialmente logo nos primeiros séculos, houve muita discussão e o foco dos primeiros concílios da igreja foi defender a divindade de Jesus, mas logo em sequência também defender a divindade do Espírito Santo, de tal maneira, irmãos, que segundo a fé cristã, isso é algo dentro da fé tradicional em Cristo Jesus, nós cremos na Trindade, na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? E, observando a história e o próprio texto bíblico, quem busca diminuir ou retirar o aspecto de divindade de Cristo e do Espírito Santo, isso é considerado uma heresia grave para a fé cristã. Glória a Deus! Então aqui nós somos trinitários na interpretação da divindade. E hoje nós vamos dar sequência para falar sobre a divindade, a obra do Espírito. E hoje eu quero tratar muito com vocês sobre a missão do Espírito Santo, certo? Então, ele atua abundantemente, ele é Deus, ele deve ser reverenciado, ele deve ser considerado, e esse relacionamento com caráter de pessoalidade com o Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas, e nós vamos entender um pouco a missão do Espírito Santo, vamos dar sequência nesse entendimento. E por fim, mais do meio para o fim, nós vamos falar sobre o Espírito Santo atuando em uma característica específica, que é na comunhão, na comunidade. Domingo que vem, irmão, já quero antecipar, nós vamos entrar num assunto sobre a profecia. E eu acredito que é um zelo de Deus conosco tratar sobre a teologia do Espírito Santo antes que a gente entre nessas questões da atuação do profético, do Espírito da profecia e por aí adiante. Então, eu acredito que assim, é um zelo de Deus mesmo, domingo passado e o que vai ser exposto hoje a nível de ensino. Então, vamos lá para a primeira leitura das Escrituras. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, e eu peço que você fique de pé para que a gente possa realizar essa primeira leitura. Primeira Coríntios capítulo 12, no verso 1, vai dizer da seguinte maneira: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado ou Jesus seja anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser
pelo Espírito Santo. Feche teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por essa noite gloriosa, onde nós temos acesso, Pai, à tua palavra, onde o Senhor nos permite ter acesso também, Senhor, à tua presença. E em nome de Jesus, Pai, que essa seja uma noite onde o nosso entendimento possa ser iluminado, Pai, que nós possamos perceber a atuação do teu Santo Espírito, porque certamente o teu Santo Espírito está atuando entre nós. Então nós te pedimos, Pai, pelas tuas misericórdias, por sensibilidade nessa noite. Sensibilidade, assim como nós podemos perceber a presença abundante do Espírito em meio aos louvores que foram cantados, assim como nós podemos perceber do teu zelo em meio aos testemunhos, que nós possamos ser enriquecidos no entendimento, que nós possamos ser fortificados na graça à medida que nós nos aprofundamos no texto bíblico. Então é com reverência que nós nos aproximamos da revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu lugar. Muito bem. Algumas considerações são importantes para a gente tratar sobre a carta aos Coríntios. Esse texto, ele é muito utilizado, e de maneira correta, para abordar sobre os dons espirituais, certo? Então nós teremos ali a partir do verso 6, 7 em diante, a caracterização de 9 dons do Espírito. E a mensagem de hoje não vai ser concentrada nessas caracterizações dos dons espirituais. Nós vamos nos ater ali ao entendimento do verso 1 ao verso 3, e entender um pouco desse contexto para absorver a obra do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, e é algo aqui muito específico vinculado à consciência de autoridade do nome de Jesus. Mas basicamente nós precisamos lembrar que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele estava ali falando com cristãos de cultura grega. E a cultura grega, a época em que o texto bíblico foi escrito, a época em que Paulo escreveu, é um contexto de abundante politeísmo, ou seja, a crença em muitos deuses. Era natural para aquele povo, para os gregos, associarem algo espetacular, uma intervenção na natureza, ou algo de grande frutificação, algo que venha a florescer na sociedade, era natural eles atribuírem alguma divindade e erguerem ali um altar, enfim, sacrificarem alguma coisa, e essa era a maneira, vamos dizer, cultural deles expressarem a sua religião. A sua adoração espiritual envolvia essa compreensão de que muitos deuses atuavam de maneira simultânea. Então Paulo, ele está dialogando com um povo que teve acesso à palavra de Deus, que se converteu. Então Paulo chama eles de irmãos. Se ele chama de irmãos, era porque eram pessoas que estavam professando a fé em Cristo Jesus. No entanto, essa carta ela tem uma motivação central. E a motivação dessa carta, ou seja, a razão pela qual Paulo escreveu, era uma ocasião muito específica daquele tempo do primeiro século, que era uma potencial divisão naquela igreja, uma igreja nova, uma igreja ali que tinha acabado de receber da mensagem de Cristo, da louca mensagem do Evangelho, uma igreja que estava desfrutando e testemunhando a abundância de dons. Eles estavam conseguindo contemplar com os próprios olhos intervenções miraculosas, mas chega para Paulo, né, um mensageiro chega para Paulo e diz para ele, fala, olha, está havendo uma espécie de divisão. Por quê? Porque aqueles homens de Deus que atuavam em favor daquela igreja e atuavam sendo usados por Deus, eles estavam sendo escolhidos como favoritos. Estava havendo uma espécie de comportamento faccioso, um partidarismo. Então havia uns que se identificavam e tratavam um Apolo, que era um mestre da palavra, quase como uma divindade. Tinha outros que eram de Pedro, tinha outros que eram de Paulo e outros que eram de Cristo. E isso é contrário, completamente antagônico à ação do Espírito Santo. Então nós vamos perceber que é uma carta onde Paulo, ele é taxativo em falar sobre a atuação, o ministério do Espírito Santo. É da carta aos Coríntios que Paulo vai denominar a igreja como templo do Espírito, embora seja comum a gente utilizar essa expressão casa de Deus e templo do Espírito para falar sobre nós, mas num sentido individual, eu sou casa. A ênfase de Paulo aqui é de que nós somos o templo, nós somos essa habitação. Então Paulo é insistente nessa revelação corporativa, e que o Espírito Santo, que é pró-comunhão, é daí também a conhecida bênção apostólica, que vai destacar 1 Coríntios 14 e 13, sobre a comunhão do Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Então é uma carta onde ele vai tocar sobre vários assuntos, em especial da atuação do Espírito Santo, mas vinculado a uma motivação central, que era uma potencial divisão.
Glória a Deus, irmãos. E Paulo vai nos demonstrando, capítulo a capítulo, que, entre aspas aqui, o remédio para a desarmonia, o remédio para a discordância é conhecer a pessoa do Espírito Santo, é dar vazão para a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é pró-comunhão, ele nos dirige em favor da reconciliação. Cadê o seu amém? Então essa era a motivação central da carta. Então Paulo está dizendo da seguinte maneira, olha, quanto aos dons espirituais, que são o quê? Manifestações visíveis do poder de Deus atuando. Eles eram familiarizados com atuações, manifestações de dons espirituais. Eles estavam familiarizados com esse tipo de intervenção do poder de Deus. Não era estranho para aquele povo. Então Paulo aqui, em hipótese alguma, Paulo está indo contrário a essas manifestações. O que Paulo está querendo deixar aqui para eles é o seguinte: irmãos, essas manifestações de dons espirituais, elas não são tuteladas por ninguém. Ninguém é dono de um dom espiritual. Antes, é dado pelo Espírito quando Ele quiser. Cadê o seu amém? Paulo está dizendo para esse povo da seguinte maneira, olha, nas entrelinhas, se vocês estão admirados que Deus pode se mover por meio de Paulo, Apolo, por meio de Pedro, né, Cefas, testemunharam isso por meio da vida de Cristo, deixa eu dizer uma coisa, os dons se manifestarão também entre vocês. Então vocês vão poder testemunhar a atuação do Espírito Santo com vocês intermediando essa ação. Deus vai usar vocês. Agora, ninguém é dono do dom. Ninguém está ali num padrão de monitoramento do dom, onde eu simplesmente ativo e desativo a hora que eu quiser. Não, existe ali uma posição de receptividade ao dom, mas o Espírito Santo, como nós tratamos na primeira mensagem, ele não é domesticado por ninguém, amém, irmãos? Então não, ele não é, o Espírito Santo não é controlado por mim, e eu também não uso da vida devocional para negociar vida do Espírito, para negociar algum tipo de favor do Espírito Santo, negativo. O Espírito Santo, ele não está ao nosso serviço. Nós devemos até abordar algumas coisas com cuidado, porque por vezes nós queremos criar agendas para o Espírito Santo. Aqui certamente não é comum, mas é comum no meio evangélico, coisas como a terça da cura, a quarta da libertação, a quinta de alguma coisa, a sexta da outra. E o que é isso? Nada mais do que tentar definir uma agenda de atuação do Espírito Santo. Irmãos, ao invés de tentar definir uma agenda do Espírito Santo, eu prefiro conhecer a agenda que ele tem para nós. Amém? E deixa eu dizer uma coisa, ele quer curar todos os dias, ele quer libertar todos os dias, é o culto da fé todos os dias, é o culto do poder todos os dias, ele quer liberar milagres todos os dias, amém? Por quê? Porque ele é Deus, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Ele não pode ser domesticado por ninguém. Então, o nosso coração deve estar sedento, faminto, por conhecer a agenda do Espírito para nós. Amém? Então Paulo, ele não está, algumas pessoas interpretam aqui essa espécie de iniciativa, de organização de Paulo em relação aos dons, mas não é no sentido de Paulo estar como se estivesse estabelecendo uma gestão administrativa dos dons, não é isso que ele está fazendo, mas ele está demonstrando que aquela motivação central, ou seja, essa divisão, ela não faz o menor sentido. Por quê? Porque se estamos testemunhando a ação do Espírito Santo, esse mesmo Espírito, ele é pró-comunhão. Então, esses irmãos de Corinto deveriam estar celebrando a unidade do Espírito e não criando preferências por atuação de determinados mestres ou profetas. Glória a Deus, irmãos. Muito bem. E aí ele vai atingir algo que é importante para nós. Por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então percebe que Paulo está colocando aqui uma condição para que nós venhamos a confessar o senhorio de Cristo. Ora, é comum nas igrejas, no ato de conversão, de salvação, que uma pessoa se arrependa e confesse que Jesus é Senhor. Aqui tem um contexto muito poderoso em relação a essa palavra Senhor, que é a palavra no grego Kyrios. E naquela época Kyrios era apenas César, o imperador. Então, ao assumir Jesus como Kyrios, aqueles irmãos estavam dizendo, aquele que governa a minha vida não é César, ou seja, César não é o semideus que estão apresentando. A minha adoração e minha vida é exclusiva do Kyrios verdadeiro, Cristo Jesus. E aqui o que o texto está nos demonstrando é que o que nos impulsiona, o que nos motiva, o que nos inspira, o que nos leva ao pleno reconhecimento da autoridade do senhorio de Cristo é o Espírito Santo. Amém? Se o Espírito Santo não estiver atuante na igreja, nós falaremos sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, o reconhecimento de Jesus pode até ser um reconhecimento histórico. Eu creio que ele existiu.
Mas nós não somos chamados e não somos provocados por esse amor tão maravilhoso derramado na cruz do Calvário apenas para reconhecê-lo historicamente. Nós somos provocados a nos rendermos diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E quem atua para que esse reconhecimento do senhorio aconteça é exclusivamente o Espírito Santo. Amém, irmãos? É Ele quem é capaz de atingir o íntimo do nosso coração, de nos desarmar completamente, de tocar um coração de pedra e fazer com que esse coração, usando as palavras de John Wesley, seja derretido. É Ele, é a pessoa do Espírito Santo que é capaz de alcançar as salas do seu interior e literalmente desmontar de dentro para fora, de tal maneira que você se veja agora completamente rendido. É somente a pessoa do Espírito Santo que é capaz de tirar de nós essa sanha de controle sobre todas as coisas, para simplesmente dizer: Jesus é Senhor, eu entrego tudo sob o controle de Deus. Diga assim: é o Espírito Santo. Outro ponto importante para nós é que havia uma clara compreensão na igreja primitiva, primeiro século, de que Jesus e o Espírito Santo, assim como o Pai, são Deus. Nós não lemos, mas logo no verso 4 de 1 Coríntios 12, no 4, 5, 6, você vai perceber que Paulo, ele vai utilizar a expressão dons e vai vincular a distribuição dos dons ao Espírito Santo. Ele vai utilizar a palavra operações do Espírito e vai vincular ao senhorio de Jesus. E depois vai utilizar a expressão ministérios e vai vincular a algo que foi dado por Deus. O que Paulo está fazendo? Validando a atuação trinitária. Então, seja em operação de ministério, seja por meio de operações do Espírito, que há um debate sobre exatamente qual elas são, ou seja, especificamente na área dos dons espirituais, a Trindade está plenamente envolvida. Glória a Deus, irmãos. Amém. Então agora nós vamos conhecer um pouco mais as marcas do Espírito Santo em nós. E assim então conseguir compreender o que é de fato uma igreja cheia do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, verso 25. João capítulo 14, verso 25. Se você chegou lá, dá um amém bem forte aí. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Então Jesus está realizando essa fala. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Irmão, isso aqui é maravilhoso demais, tá? Percebe que Jesus está dando uma ênfase na atuação, mais uma vez, trinitária. Ele é o interlocutor aqui, ele está falando, e ele fala de um envio do Pai e fala da atuação do Espírito Santo. Percebe o caráter de integridade, de unidade, e porque de fato é assim. Quando nós observamos no texto bíblico uma atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entre as pessoas da Trindade, eu já destaquei isso aqui em alguma série de mensagens. O nome disso, teologicamente falando, é pericorese, que nada mais é do que a dança das pessoas da Trindade. Há uma harmonia a nível de dança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso você vai ver textos onde há uma interação entre o Pai e o Filho, o texto da interação entre o Filho e o Espírito Santo, interações entre o Espírito e o Pai. E isso sempre fomenta a unidade que há na atuação da divindade. Agora eu quero que você comece a prestar atenção de que o papel do Espírito Santo está vinculado à missão do Espírito Santo, nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Isso aqui é significativo. Então, a missão do Espírito Santo é lembrar, nos fazer conhecer a verdade, nos santificar, nos iluminar. Fazer conhecer a verdade e fazer lembrar a Jesus é uma missão clara do Espírito Santo. Então aqui a gente começa a perceber que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que dá visibilidade às marcas de Cristo. Eu sei que é comum a gente, por vezes, destacar o que é uma igreja ou o que é um culto cheio do Espírito Santo, quando nós testemunhamos uma abundância de manifestações. E não há nenhum problema com manifestações, muito pelo contrário, elas são extremamente bem-vindas, mesmo porque a Bíblia nos diz que as manifestações são diversas. Amém? Elas são diversas.
No entanto, não é, presta atenção, missão primária do Espírito lhe comover. O Espírito Santo não foi enviado para lhe comover. O Espírito Santo é enviado para lhe lembrar sobre Cristo. O Espírito Santo foi enviado para que você possa trazer à sua memória aquilo que Cristo lhe ensinou. No meio desse processo, é natural que as nossas emoções venham o quê? Sucumbir. Mas não confunda manifestação emocional com a atuação do Espírito Santo. Se houver uma abundância de emoção sem transformação, talvez não seja o Espírito Santo que esteja atuando. Parece duro falar dessa maneira, mas a gente precisa ser fiel ao texto bíblico. E as marcas da atuação do Espírito Santo não são fortes emoções, embora elas comumente ocorram. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo é que essa igreja se parece com Cristo. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é cristocêntrica. No ensino, nas feições, nas expressões, no serviço, ela traz visibilidade para o próprio corpo e para a sociedade de Cristo Jesus. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Você está aqui, meu irmão? Amém? Então tudo aquilo que rouba o protagonismo de Cristo numa igreja, fere, entristece o Espírito Santo. Quando falamos sobre manifestações, e hoje não é o dia que eu vou falar especificamente sobre isso, mas se uma timidez exagerada rouba o protagonismo do Espírito, isso é problemático. Assim como uma extravagância exagerada, que chama mais atenção do que a própria mensagem de Cristo, também é problema. Amém, irmãos? Agora, entre esses extremos, uma timidez exagerada, que fica se contendo e não se permite ser levado pelas águas do Espírito. E uma manifestação extravagante demais, que rouba a atenção da própria comunidade. Entre esses dois extremos, há um amplo espaço para que nós possamos interagir com o Espírito Santo, seja por meio de dança, seja por meio de choro, seja por meio de grito, seja por meio de uma explosão de alegria, amém? Seja por meio de, sei lá, meu irmão, de situações que atinjam o seu físico, talvez o seu corpo não resista, não consiga permanecer de pé diante da manifestação do Espírito Santo. Talvez a primeira reação que venha diante de algo claro do Espírito é você se prostrar, amém? As manifestações são diversas, elas são válidas e eu diria que elas têm tudo a ver com o caráter de uma igreja que considera a presença do Espírito. Agora, essas manifestações, seja da timidez exagerada que fica retendo, seja da extravagância que chama a atenção da comunidade, mais do que a mensagem de Cristo, aí sim ela é problemática. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai sempre promover, vamos dizer assim, um aquecimento da sua memória, apontando para Jesus Cristo. Manifestação que não gera em você paixão por Jesus, você deve questionar. O Espírito Santo atua, gerando em nós memória e paixão pelo nome de Jesus. Você está aqui, meu irmão? Amém. João 15 agora, nós lemos João 14, nós vamos ler João 15. João 15, 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então repete comigo bem forte, diga: a missão do Espírito é testemunhar Jesus. Amém? Então, muito bem. Percebe que aqui há uma convergência de missão. Porque o próprio Cristo vai dizer para nós em Atos capítulo 1, do verso 6 em diante, depois que ele é interrogado sobre a chegada do reino. E ele vai dizer, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis as minhas testemunhas. Repete comigo, testemunhas. Muito bem. Então percebe que a missão do Espírito Santo, que é testemunhar Jesus, também é a ação do Espírito Santo nos capacitando para testemunhar Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela com barulho ou sem barulho,
ela é uma igreja que revela Cristo. Amém? Aí talvez você se pergunte, mas o barulho é válido? Demais, irmão, não sei você, mas eu gosto. O que não significa que uma igreja que talvez não tenha o barulho, não seja do Espírito. Amém, irmãos? Percebe que eu estou lidando com algo, creio eu, que é extremamente contemporâneo. São classificações equivocadas. Eu vejo que existe um costume das pessoas classificarem entre quente e frio o termômetro espiritual das igrejas por aquilo que elas estão vendo com os olhos naturais. Eu vejo que é um tanto problemático, irmãos. Por exemplo, você vai ter igrejas, irmãos, que talvez nunca testemunharam num culto público a manifestação de um demônio. 30 anos de igreja. Nunca um demônio. Em contrapartida, você tem outras igrejas que a contagem é demônio por hora. Amém? Hoje foi 3 demônios, hora culto, né? Cria uma marcação. Você deve se questionar. Fala, como é que uma igreja tem tanto demônio e a outra não tem? Né? Ou eles se sentem muito à vontade nessa primeira, se sentem recepcionados à vontade, participam ativamente, né? Ou tem alguma coisa de muito errado com essa outra igreja. Talvez seja uma igreja muito fria. Irmãos, eu queria propor algo aqui, obviamente olhando para o texto bíblico. Eu acredito que é muito superficial a gente classificar a temperatura espiritual de uma igreja por situações que encham os nossos olhos. O que me parece é que as escrituras apontam para um outro termômetro do Espírito. E ele tem a ver com a revelação de Cristo Jesus. Então avaliemos uma igreja, se ela é quente ou se ela é fria, pelo quanto que Jesus é apresentado, é colocado como centro, é reverenciado, é lembrado, é celebrado. Amém, irmãos? Porque, infelizmente, as pessoas, então, olhando para as experiências, tentam acoplar alguma coisa ao texto bíblico, ao invés de olhar para o texto bíblico para respaldar as experiências. Ora, o texto bíblico não nos permite, irmãos, colocar numa mesma cena demônio e Espírito Santo coabitando no mesmo lugar. Concorda comigo ou não? De maneira bem simples, sem teologizar demais. Ora, como é que eu posso assumir pelo texto bíblico que uma pessoa que de fato nasceu de novo, que se tornou filho de Deus, está endemoniado? Como que isso é possível? Está o Espírito Santo habitando em nós, aí o demônio chega e fala assim, cheguei, agora é minha vez. Não dá. Aí as pessoas preferem, não, tem sim, porque eu já vi. Não é a sua experiência que doutrina a Bíblia, é a Bíblia que doutrina a nossa vida. Então você questiona a experiência. Espera aí, de duas uma, ou esse irmão ou irmã está dissimulando, porque infelizmente é extremamente comum dissimulação, ou o mais óbvio, não nasceu de novo. Entende? Então, uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo, ela tem como referência Cristo e não as experiências diversas. Irmãos, diz uma coisa, eu já testemunhei muita experiência maluca na minha vida. Muita. E que Cristo foi celebrado, em especial nos últimos 6 anos da minha vida, ou seja, aqui. Amém? Das mais diversas que você possa imaginar. E glória a Deus por isso. Que essas manifestações se tornem cada vez mais abundantes, de intervenções, de questões que chamam os nossos olhos. O poder de Deus, ele era apresentado de maneira consistente no ministério de Jesus, sim ou não? Então nós, como uma igreja cheia do Espírito Santo, que está focado nas marcas de Cristo Jesus, podemos crer para o poder de Deus em manifestação? É claro que sim, irmão. Nós devemos ter fome disso. O que nós não podemos é substituir o impacto do Evangelho de Cristo pelo impacto de uma experiência visual. Cristo deve ter sempre a primazia. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. E outro ponto, irmãos, o agir do Espírito Santo, ele não é irracional. O fato do movimento do Espírito ir muito além daquilo que nós conseguimos conceber enquanto pensamento, não significa que a ação do Espírito Santo seja irracional, irmãos. Por quê? Porque um dos papéis do Espírito Santo é iluminar o nosso entendimento. É Ele quem ilumina o nosso entendimento, que faz com que nós possamos interpretar e ver as coisas como Cristo. Então a ação do Espírito Santo, ela vai além da razão? É evidente que sim, porque não é mera teoria. Agora, é justamente o conhecimento da verdade que produz o quê? Vida, irmão.
João capítulo 16, verso 12. Aleluia. João 16, 12 diz assim: tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Esse texto é muito poderoso, porque primeiro ele traz uma definição ou uma caracterização do Espírito. Ele é o Espírito da verdade. Não há engano na atuação e manifestação do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma segurança que nós temos. Porque ele não é o espírito do engano. Ele não é o espírito da mentira. Nós vivemos em um tempo onde existe um excesso de informações. Não é assim? Informações de todos os lados. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje enquanto sociedade é o excesso de informação e informação superficial. E muitas das vezes mentirosas, né? Fake news. Mas o Espírito Santo, que é Deus e que atua em nós, ele não nos leva ao engano. Eu diria que para o tempo que nós vivemos de tamanha quantidade de mentira, de informações superficiais, caminhar debaixo da orientação do Espírito Santo é um alívio, irmão. Eu não sei você, mas são tantas informações que chegam para nós que a gente já se acostumou com esse comportamento de duvidar da notícia, não é? Mas quando parte do Espírito Santo, a gente tem a segurança de que nele não há engano, porque ele é o Espírito da verdade, caracterização, agora atuação, que nos guia em toda verdade. Então, ser verdadeiro não diz respeito apenas a uma característica dele, mas tem a ver também com a sua atuação. Glória a Deus, irmãos. No domingo passado, nós começamos essa série fundamentando algo importante que eu acredito seja válido da gente relembrar. Deus fala além da sua palavra? Sim, por meio de sonhos, visões e dons. Mas tudo que ele fala além nunca está em contradição com o que está revelado nas Escrituras. Glória a Deus, irmãos. Tudo que vier de suposto acréscimo ao que está nas Escrituras deve ser questionado. Porque o nosso esteio de verdade, a nossa referência de verdade é o que a palavra de Deus diz. Deixa eu te dizer uma coisa. Sendo o Espírito que nos guia toda a verdade, nós não temos justificativas para assumir um comportamento que é terrível nesses dias, tanto no campo político, ideológico, quanto também por vezes na igreja, que é o comportamento de manada. Você, como alguém iluminado pelo Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, você não pode aceitar o desperdício de vida que é assumir um comportamento de manada. Que é alguém que só reproduz o que está vendo, que não tem fonte. E nós temos uma fonte clara. É simplesmente um desperdício de vida. Reproduzir o que falam e o que fazem, sem você ter a consistência e o fundamento. E um espírito que se define, segundo as Escrituras, não apenas como da verdade, mas que guia em toda a verdade. É um desperdício de vida, irmãos, com todo respeito. Amém? Felizmente é muito comum. Um comportamento cristão, não estou dizendo que é nessa igreja, mas de maneira geral, desesperado por uma profecia. Você quer profecia, irmãos? Está aqui um texto profético. Vai levar um tempo, mas você vai ler tudo. Amém? Aí essa carência de profecia vai cessar de uma vez por todas. Não vou entrar muito nesse aspecto hoje, que é para domingo que vem. Mas a profecia, ela não vem num caráter de suprir as nossas carências de direção. Amém? Então esse comportamento é infantil. Ficar desesperado quando vem a pessoa da profecia. Ah, ela tem alguma coisa.
aqui tem muita coisa. Até para que você possa examinar o conteúdo profético, que nós falaremos isso nos próximos domingos, você precisa estar cheio do conhecimento da verdade. E quem é que atua trazendo o conhecimento que gera vida? O Espírito Santo. Portanto, o comportamento de manada e que é carente, desesperado por profecia de terceiros, só demonstra desprezo pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, há uma unidade entre o que Jesus ensinou e o que o Espírito Santo irá manter como conhecimento fundamental na igreja. A missão do Espírito é fazer, presta atenção, que talvez seja uma das definições mais importantes da noite. A missão do Espírito é fazer com que Cristo seja visto, lembrado, percebido, contemplado, vivido e conhecido pela igreja e por toda a humanidade. Eu vou ler de novo, presta atenção. A missão do Espírito Santo é fazer com que Cristo seja visto, lembrado, percebido, contemplado, vivido e conhecido pela igreja e por toda a humanidade. O centro da obra do Espírito é Cristo Jesus, irmão. Então tudo que o Espírito fizer a nível de atuação numa igreja é para transformá-la no quê? Numa adoradora de Jesus. As manifestações, elas não têm um fim em si mesmo. O dom não tem um fim em si mesmo. Eles provocam algo, uma aproximação da revelação do Cristo. É evidente que provar da presença, irmãos, eu vou ser muito sincero, eu não consigo descrever o que é ser tomado pela presença. Amém? E eu acredito que nós devemos desejar por isso, todos os dias, irmãos. De você ser envolvido, de você perceber no seu campo sensorial a atuação do Espírito, é algo sublime, irmão, você ficar cheio do derramar do Espírito Santo. Mas eu não posso ter a petulância de achar que a manifestação tem um fim em mim mesmo, que é apenas para o meu deleite. Embora eu venha me deleitar no processo, a finalidade última não é essa. Porque a atuação do Espírito, ela é pró-comunhão, ela aponta para a comunidade. Ela aponta para um benefício do corpo. Amém? Então a obra do Espírito Santo é revitalizar o coração do crente para adorar a Cristo. Converter o nosso coração para adorar o verdadeiro Deus. Isso é o ministério do Espírito Santo. Deixa eu ler algo aqui antes que a gente parta para outra parte. Eu disse aqui, a missão do Espírito Santo não é nos comover. A missão do Espírito Santo envolve a revelação da verdade que é Cristo. Se em meio à operação da glorificação do Cristo nossas emoções sucumbirem, glória a Deus. Emoções sem o ato de se curvar a Cristo, não há atuação do Espírito Santo. Uma igreja afetada pela atuação missional do Espírito Santo fatalmente será cristocêntrica. Cada movimento da igreja, isso é uma igreja cheia do Espírito Santo, vai envolver simultaneamente uma pergunta: se Cristo está sendo glorificado ou se apenas egos humanos estão sendo enaltecidos. Amém? Porque o Espírito atuando não vai lhe roubar a consciência. Você está consciente do que está acontecendo. Ele te envolve, te enche. Mas o alvo não é lhe roubar a consciência a tal maneira que você faça coisas que você não queria fazer, por exemplo. De maneira consciente. Isso aí é outro departamento. Uma igreja cheia de Espírito Santo, ela vai estar sempre se interrogando. Estamos trazendo visibilidade às marcas de Cristo? Cristo está sendo visto, está sendo lembrado. É isso que o agir do Espírito Santo provoca. O processo do agir, irmão, ele é extremamente plural e para mim é uma das coisas mais belas. Por isso que eu considero esse termômetro de frio e quente um tanto quanto equivocado, superficial. Porque Deus pode se mover de maneira abundante no silêncio, cheio de graça e de revelação. Assim como Deus pode também se mover num ambiente extremamente extravagante, repleto de movimento e barulho. Amém, irmãos? Nós somos carismáticos. Então isso para nós é familiar no bom sentido da expressão. Amém. Há uma frase retirada de um livro, um dos clássicos sobre a teologia do Espírito Santo, que é de um teólogo anglicano chamado D.I. Packer. E o nome do livro é A Dinâmica do Espírito Santo.
E ele vai dizer: o Espírito Santo é, por assim dizer, o holofote oculto, que focaliza a sua luz no Salvador, fazendo-o resplandecer. É como se o Espírito estivesse de pé por trás de nós, lançando luz sobre o nosso ombro, sobre Jesus, que está à nossa frente, olhando para nós. Isso aqui foi batizado de, o Espírito Santo tem o ministério do holofote. Então ele libera a sua iluminação, ele libera a sua luz sobre nós, mas quem é visto e testemunhado é Cristo Jesus. Amém? Então esse é o papel do Espírito Santo, dar visibilidade por meio da igreja de Cristo ao próprio Jesus. Isso é a atuação do Espírito Santo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo atuando no povo de Deus, né? Falando um pouquinho mais sobre isso, mas dentro da teologia de Paulo, né? De maneira mais específica, como Paulo abordava isso. As nomenclaturas que Paulo trazia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, vai dizer da seguinte maneira: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então presta atenção aqui, que ele vai pontuar duas vezes o Espírito Santo. Primeiro num caráter formativo, certo? Então ele vai dizer que todos nós fomos batizados em um único Espírito. Batismo aqui tem a ver com imersão, inserção. Nós somos inseridos, imergidos naquilo que é conhecido como corpo de Cristo, amém? Por ação do Espírito Santo. Está claro isso aqui? É um ministério do Espírito Santo. Então ele nos insere, ele nos batiza nesse corpo. Perfeito, caráter formativo. E depois vai dizer: a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Aqui o beber a gente pode entender como caráter nutritivo. Então o Espírito Santo atua nos inserindo e ele também atua nos mantendo, trazendo saúde. Glória a Deus, irmãos. A gente precisa refletir sobre o grau de consideração que nós damos ao Espírito Santo, o grau de vazão que nós damos ao Espírito Santo, o grau de reverência. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. E é ao Espírito Santo que é atribuído a possibilidade de entristecimento e de ser apagado. Isso demonstra que nós devemos buscar o quê? Diga, sensibilidade. Nós não podemos tratar no automático. Nós não podemos pensar que o Espírito Santo vem porque a gente força ele a vir. Não, nós devemos trabalhar a nossa consciência que ele está aqui, irmão. Amém? E que é na sensibilidade que nós percebemos ele agindo. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é um ponto importante. Por vezes, irmãos, nós temos um costume, mais uma vez, comportamento de manada, de pensar que Deus usar uma pessoa, trazendo a ela um dom que opera em favor de alguém. Muitas vezes a gente pensa que isso significa que Deus está validando o caráter dessa pessoa. Eu fico triste de dizer isso, mas infelizmente no Brasil, aqui tem se tornado um reduto de escândalos de pastores. Triste isso, irmão, amém? É muito triste falar isso, mas é a verdade. Equívocos, abusos ministeriais, assédios de toda sorte. No entanto, essas mesmas pessoas com esses comportamentos equivocados, ou no passado, ou às vezes no presente, ainda se demonstram pessoas que são usadas de alguma maneira por Deus. E isso leva as pessoas que foram abusadas, que foram assediadas, a ignorarem os fatos e olhar para aquele indivíduo como um ser iluminado. No entanto, irmão, ser usado por Deus não é sinônimo de ser aprovado por Deus. É possível que Deus use alguém que não tem um caráter aprovado, presta atenção, para abençoar uma outra pessoa. E isso não diz respeito à aprovação de Deus, diz respeito ao coração de Deus, que é tão misericordioso, que usa até, desculpa, um idiota para que alguém seja abençoado. Aí tem outro problema, que algumas pessoas vão dizer assim: não, mas o texto bíblico vai dizer em Romanos que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então mesmo que o caba seja um traste, vagabundo, ele vai estar na prisão, assediando os outros, e o dom vai estar ativo. Negativo. Primeiro que isso é um erro de interpretação. O texto de Romanos não está falando de dom e chamado irrevogável no campo ministerial. Ali está falando sobre o chamado de Israel.
Não tem absolutamente relação alguma com dons ministeriais ali, aquele texto. O que se vê, e eu vou ser muito sincero com vocês, é aquela atuação vai se apagando, o caráter reprovado começa a ficar em evidência, amém, irmãos? E na maioria das vezes morre. Mas vaso ruim quebra? Quebra, irmão, quebra sim. Para você entender a seriedade que há, Paulo vai pontuar isso em 1 Coríntios capítulo 11, mais para o final do texto, ele vai dizer assim, olha, existe alguns entre aqui na igreja de Corinto, lembra a igreja de Corinto, sendo motivados por divisão, Paulo vai bater na questão da ceia, ele vai dizer assim, ó, tem alguns aqui que estão adoecendo, inclusive já morreram, por não discernirem o corpo de Cristo. E quem é que produz a justa operação do corpo de Cristo? O Espírito Santo. E qual era a questão ali? Chegava para a ceia pensando em si e não pensando em compartilhar. Isso ofendia profundamente a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque isso é anticomunhão e o Espírito é pró-comunhão. Eu estou dizendo que todo mundo que parte a ceia de maneira equivocada vai morrer ou vai ficar enfermo? Não. Paulo utiliza a expressão, tem alguns. Ele está colocando que é uma possibilidade, tamanha a seriedade. Então, é um equívoco a gente olhar para uma pessoa que está sendo usada e falar assim, se está sendo usada é porque foi aprovado. O mais natural é você testemunhar pessoas aprovadas sendo usadas. No entanto, é possível que Deus use, assim como usou uma mula, usar um sem vergonha para poder abençoar uma outra pessoa. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Se necessário, Ele usa um ímpio para alcançar uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está clamando. Isso não diz respeito ao caráter, diz respeito ao coração de Deus. E o indivíduo que se ajuste. Não pense ele que ele tem controle sobre o dom. Chega uma hora que isso apaga. E não use também o texto de dom chamado irrevogável, porque não é para isso. Tem a ver com a nação de Israel. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. Ele não é o Espírito do engano, da safadeza. Eu não estou bravo, aleluia. Eu estou em paz, estou feliz. Então ele atua no caráter formativo. Ele atua no caráter nutritivo. O Espírito, irmãos, ele trabalha unificando pessoas diferentes. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de unidade. O Espírito é criador e formador também desse povo. O Espírito cria, insere no batismo e mantém a comunidade. Há um texto que é maravilhoso, em Efésios capítulo 4, verso 3. Não precisa abrir, eu vou pontuar ele aqui. Efésios capítulo 4, versículo 3, é um texto que Paulo vai destacar a nossa missão perante uma unidade que não é fabricada pelos nossos esforços, mas que é construída pelo Espírito, ok? Qual é o nosso papel? Concorda com o que Jesus ensina em João 17, ao fazer a oração. Ele vai dizer assim, olha, Efésios capítulo 4, versículo 3. Ele vai dizer que o nosso papel é manter a unidade pelo vínculo da paz, ou preservar, em algumas versões, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então vamos lá. O que o texto bíblico nos oferece é que a unidade, ela não é fabricada pelos nossos esforços. A unidade, ela não é construída pela nossa concordância. A unidade, ela é revelada pela ação do Espírito Santo. Presta atenção que isso aqui é importantíssimo. Só que a gente tem um papel nessa unidade. Não é de criar, não é de fabricar, mas é de manter. Diga manter. Conservar. Aí eu lhe pergunto, como é que você mantém algo que é do Espírito e o que o Espírito faz é bom? Qual que é seu papel então? Acrescentar? Não, é simples. Olha a pessoa que está na sala e diga assim, o seu papel em relação à unidade, olha bem para o fundo do olho, diga assim, é não atrapalhar. Amém? Ora, se a unidade é dada pelo Espírito, você concorda comigo que o que o Espírito faz é muito bom? E aí ele nos convida, fala assim, ó, fiz uma obra, ela é maravilhosa, agora é sua vez de atuar. E o que eu faço? Não atrapalha. E como é que eu atrapalho o que é produzido pelo Espírito? Quando eu vou contrário ao que o Espírito produz. E o que ele produz? Comunhão. Então toda atitude que vai na contramão da reconciliação, da comunhão, é contrário ao meu papel de manter a unidade que foi dada, fabricada pelo Espírito. Cadê o seu amém bem forte? Então o alvo do Espírito Santo não é uniformizar a igreja, é celebrar uma unidade do Espírito em meio a um ambiente plural, irmão. Amém? O movimento do Espírito, ele é pró-comunhão, irmãos.
Ele está envolvido nesse processo de inclusão, no bom sentido da expressão. Ele é inclusivo, porque ele é a favor da comunhão. E aí a gente precisa entrar em alguns questionamentos e reflexões, irmãos. Por quê? No tempo que nós vivemos, nós enfrentamos aí o que nós chamamos de tripé da pós-modernidade. O que seria esse tripé da pós-modernidade? Isso é uma nomenclatura sociológica. Secularismo, individualismo e relativismo. Então você está vivendo no tempo onde verdades fundamentais estão sendo relativizadas, sim ou não? Sexo biológico, relativizado. Identidade, relativizado. Nós estamos vivendo esse tempo do hiperindividualismo junto com o consumismo. E o que isso tem a ver com a teologia do Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa. É simplesmente esmagador o número de ocorrências bíblicas sobre a atuação do Espírito Santo coletivas, em detrimento das individuais. E no tempo que nós vivemos, e aqui eu estou falando especificamente com a juventude, criou-se um hábito de particularizar e individualizar a ação do Espírito Santo. Eu sou jovem, eu também já tive a minha fase de querer tudo escuro. Quanto mais escuro, melhor, para que eu tenha a minha experiência. A gente vai ficando desambientado a olhar para o lado. A gente vai ficando desambientado em adorar com o próximo. Porque a gente está pensando numa experiência individual, onde eu me satisfaça e eu saia daqui dizendo que eu fui cheio. Isso não é inválido, só não é o comum, segundo as Escrituras. A atuação emblemática do Espírito Santo é sobre uma família, sobre um corpo, sobre uma nação. E nas situações individuais de busca e manifestação do Espírito Santo, elas produzem um fim coletivo. Amém, irmãos? Falei hoje pela manhã, vou falar agora à noite também. Agora a irmã que fica na luz ali está em dúvida, amém? Apaga ou acende, apaga ou acende. Só quis te trazer uma demonstração de que por vezes a gente é levado pelo cenário. Isso não significa ser liderado pelo Espírito. Glória a Deus, irmãos. O Espírito, ele é pró-comunhão. Se existem movimentos que a gente pode abrir mão da tecnologia em favor da comunhão, façamos isso. Façamos isso. Glória a Deus, irmãos. Você não vê luz estroboscópica aqui, não é só porque eu não gosto. Mas é porque a gente precisa também pensar em pessoas que têm fotossensibilidade, sim ou não? É um movimento pleiteado pelo Espírito, para que as pessoas possam ser incluídas. Quando a gente pede para diminuir o som, e a ideia é melhorar essa acústica para que diminua o som, é para que pessoas do espectro autista possam se sentir parte da comunidade. É para que os mais velhos não se sintam aqui, meu Deus do céu, o negócio é pesado aqui. Amém, irmãos? Quem é que impulsiona essa ação? O Espírito Santo. Por quê? Porque ele é pró-comunhão. Glória a Deus, irmãos. Isso não tem absolutamente nada a ver em satisfazer um caráter consumista. Tem a ver com uma disposição do Espírito de provocar o quê? Koinonia. Compartilhamento. Você está aqui, irmão? Então, desliga a luz ou não desliga a luz? Irmãos, seja com a luz apagada, seja com a luz desligada, não se esqueça que as suas experiências, por mais individuais que elas sejam, elas nunca têm um fim individualista. O que Deus edifica no seu interior, no seu quarto, que é um local importante, ele vai ser derramado em algum momento para o coletivo, no corpo, na sua família, nas relações que você tem por aí. O ponto central é que não tem um fim em você, não para em você. O ministério do Espírito Santo cria coisas, libera as coisas, nutre você com a água do Espírito para que você derrame na vida de alguém. Por quê? A missão dele é dar testemunho, testemunhar a Cristo. A nossa missão é produzir evidências de Cristo. Amém, irmãos? Então a atuação do Espírito ela é majoritariamente coletiva, comunitária. Mas pastor, eu gosto do meu momento no secreto. Eu também, amém? Mas eu não posso pensar que o Espírito Santo só atua no meu secreto. E também não posso pensar que o que ele começa no secreto, morre no secreto. Glória a Deus, irmãos. O espírito da época em que vivemos, e aqui entenda, espírito não é como um demônio batendo asa, não é isso, né?
Mas o tempo em que vivemos, ele é pró-individualismo. A tua experiência de salvação, ela até pode ser individual, irmãos, mas ela te insere num corpo, numa realidade corporativa, não tem para onde correr. Você é batizado num corpo, você não é batizado em isolado, como se fosse um corpo separado. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Então não atrapalhe. Você não queria uma profecia? Receba, não atrapalhe. Como eu atrapalho isso? Maximizando toda e qualquer circunstância que não é pró-reconciliação, que não é pró-comunhão. Todas as vezes que eu vou na contrariedade da natureza do Espírito, que é de pacificação, estou sendo pró-comunhão. Exorte, corrija, mas promovendo o quê? Cura, restauração. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Estou quase encerrando. Há 3 imagens do povo que Paulo utiliza amplamente. 3 imagens. Primeira, repete comigo, família. Segundo, templo. Terceiro, corpo. São as 3 imagens que Paulo utiliza com frequência. Família ele vai utilizar em Efésios capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 3, Gálatas capítulo 4, vai falar sobre a igreja enquanto família e a atuação do Espírito Santo nesse sentido. 1 Coríntios 3 vai fazer uma abordagem bem ampla sobre templo. E é importante se destacar aqui, irmãos, é evidente que você pode se declarar, bom, eu sou a casa de Deus, eu sou o templo do Espírito, tudo bem. A ênfase do texto aqui é numa percepção corporativa, o que não exclui o fato dessa abordagem mais individual. Mas essa abordagem individual não deve ferir o conteúdo do texto, que é coletivo. Eu sei que por vezes a gente pega essa figura do templo ou da casa de Deus para falar, olha, tem que cuidar do templo, né? Tem que malhar, tem que comer direitinho, não é assim? Não está errado, está tudo bem, eu penso assim também. Mas esse texto aqui, 1 Coríntios 3, o alvo é falar sobre a comunidade. 1 Coríntios capítulo 3, lembra que eu disse que a motivação da carta era um problema de desarmonia? Está na mesma carta, debaixo da mesma motivação, e ele vai utilizar imagens para representar o corpo, ou a unidade. E terceira imagem é a imagem do corpo, diga corpo. Muito bem. Então, aqui eu vou trazer uma fala de um teólogo chamado Guilherme Nunes, que eu acho que é importante. Ele diz da seguinte maneira, presta atenção nisso aqui. Se o Espírito que testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus, certo? Se o Espírito que testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus não me direciona a se juntar e viver em família, então eu devo discernir que Espírito que é esse. Porque o Espírito Santo, ele não é pró-isolamento, ele é pró-comunhão, irmãos. Glória a Deus. Ele te incita em favor da comunidade, ele te incita em favor do compartilhamento. Ele te provoca para a koinonia. Por isso é a comunhão, koinonia do Espírito Santo. Como templo, e olhando para o Antigo Testamento, nós somos o lugar da presença de Deus. Logo devemos amar a presença na pessoa do Espírito Santo. Diga assim, nós somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, é sempre um desafio para nós, né, no ano 2024, a gente capturar a intenção do autor e o peso do que o autor bíblico estava falando, sendo que ele estava lidando com uma realidade do primeiro século, e que toda a cultura judaica e as imagens judaicas ainda eram muito frescas, muito fortes para aquele povo. Nomear a igreja de Jesus como templo, nada mais está apontando para um novo momento, uma nova estação espiritual, que é o quê? Existia um tabernáculo, existia um templo, e todos tinham a vida orientadas para aquele templo, porque ali estava a presença de Deus. Sabe, eu quero trazer isso, irmão, não é para você se ensoberbecer, mas às vezes o seu problema é um complexo de inferioridade terrível. Você só se vê inferiorizado, fracassado, completamente uma pessoa sem valor. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou dizendo aqui que eu vou resolver questões emocionais de maneira tão simples com uma frase, não é isso. Mas algumas coisas começam a mudar, ou pelo menos começam a iluminar o nosso entendimento, quando a gente passa a ter uma mínima compreensão da ótica que Deus tem a nosso respeito. Você está aqui ou foi embora? Eu diria que é muito importante para as nossas vidas, ainda mais no tempo que nós vemos, ter uma noção de como que Deus nos enxerga. E por mais que você se veja apenas como um fracassado, traumatizado, complexo de inferioridade,
excluído, abortado, abandonado, um bastardo. Uma vez em Cristo, Deus te olha e diz assim: você é a casa, você faz parte do templo no qual meu Espírito habita. Amém ou não? Aí você começa a olhar e fala assim: ok, então eu não sou mais um pedaço de carne ocupando 1 metro quadrado na terra. Existe um valor que é dado por Deus, que não é pelo que você faz, é exclusivamente pelo que Jesus fez. Aí você sai daquela sanha, aquela tentativa de demonstrar para os outros e para você mesmo que você é capaz de produzir esse valor. Deus te dá esse valor. Amém. E não apenas te apresenta de maneira conceitual, Ele faz isso de maneira experiencial. Ele diz assim: sabe uma coisa, eu te amo, te chamo de filho, e a partir de hoje você é uma habitação. Eu vou enviar alguém para morar em você, o meu Santo Espírito. Então aquilo que o povo do Antigo Testamento olhava e falava assim: esse é o lugar iluminado, sagrado, esse local é santo, porque ali está a presença de Deus. Pois bem, Ele redireciona agora para a igreja, para que você possa ter essa noção de que agora esse local sagrado, consagrado, santo, separado, poderoso, somos nós, a igreja de Cristo Jesus. Eu falei no começo, não é para ficar soberbo, amém? Então repete mais uma vez comigo, diga: família, templo e corpo. A expressão corpo, muito utilizada em Efésios 4 e 1 Coríntios 12, Paulo vai sempre trazer a expressão do corpo para falar sobre a operação do corpo, as múltiplas funções. Então olha só que lindo isso aqui, irmãos. Quando que existe concorrência, competição e comparação? Quando nós não damos ouvidos ao Espírito Santo. Porque o Espírito que é pró-comunhão, ele alinha as nossas motivações e o nosso alvo. Você está me ouvindo? Então quando nós reverenciamos a pessoa do Espírito Santo, quando nós nos abrimos para as maneiras como o Espírito Santo atua, de maneiras que nós vamos extravasar com os nossos corpos, com as nossas emoções, mas obviamente sempre colocando Cristo como centro, quando nós damos espaço para o Espírito Santo, vai haver um alinhamento de alvo, irmãos. E aí no fim, não vai importar muito quem é que tem mais visibilidade quando está atuando, se é uma pessoa que tem essa habilidade ou que tem a outra. Por quê? Porque agora todos convergimos para uma mesma finalidade. Nós estamos tornando Cristo conhecido e celebrado. Amém? Eu disse isso logo no começo, faço questão de reiterar no fechamento. O remédio das Escrituras para uma situação de desarmonia não é simplesmente uma conceituação, uma conversa carregada de bons insights. Não é isso. O remédio para a desarmonia nos relacionamentos tem a ver com o quê? Dar voz ao Espírito Santo. Se permitir ser guiado ao Espírito que nos guia em toda a verdade. Dar espaço para que o Espírito Santo atue poderosamente. E quando ele atua, o que se vê? Pró-comunhão, reconciliação. Por quê? Porque essa é a característica do Espírito. Revelar a Cristo. Amém, irmãos? Então, como no corpo, nas relações e também na diversidade de atuação e participação nos dons. Há um autor fabuloso, irmãos, já faleceu, eu creio que já faleceu, posso estar cometendo uma gafe, que é o teólogo Gordon Fee, um dos maiores teólogos pentecostais carismáticos que já pisaram na terra. E numa de suas obras ele vai dizer: com base na obra de Cristo, o Espírito traz à existência um novo povo e o transforma num povo dedicado ao seu nome. Então repete comigo bem forte, diga: a obra do Espírito é uma obra comunitária. Glória a Deus. Ele é pró-comunhão. Quero ler o último texto para encerrar, Filipenses capítulo 2, verso 1. Você vai chegar em casa hoje, vão lhe perguntar: o que você aprendeu? Aprendi que eu não devo atrapalhar o que o Espírito está fazendo. Aprendi que eu não devo tentar roubar o protagonismo do que o Espírito está fazendo. Filipenses capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, quem aqui está em Cristo? Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos.
isso não significa que você tem que se inferiorizar. Glória a Deus, irmãos. Ele está dizendo de você promover os outros, não fazer pouco caso de você. Amém? Como diria um pregador brasileiro que me fugiu o nome agora, disse assim: fale menos dos outros, menos de você e mais de Cristo. Simplifique. Não fale nem mais nem menos, só fala de Cristo. Cada um cuide da sua vida. Está assim o texto? Não, espera aí, pastor. Eu vim aqui para a igreja para receber a minha bênção, para eu cuidar da minha própria vida, para ter a minha adoração, para ir embora para a minha casa, para não ter contato com ninguém. Ok, você está vivendo o pseudo-cristianismo pós-moderno. Mas vamos conhecer agora a fé cristã. Amém? E a fé cristã diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Isso aqui não é vazão para enxerido, intrometido. Amém? É um cuidado, diga assim, mediado pelo Espírito. Amém? Não é controle, não é manipulação, não é intromissão, é participação responsável. Amém? Começa na empatia, mas é um sentimento que houve em Cristo Jesus, é compaixão. Então não é apenas perceber a dor do outro, é aquela dor provocar uma ação em mim. Isso é a ação do Espírito Santo, que te impulsiona a esse constrangimento, te impulsiona a olhar para o lado, atua poderosamente, fazendo com que você possa ter as feições de Cristo Jesus. E aí, meu irmão, dê liberdade para o Espírito Santo. Talvez você seja alguém que costuma se manifestar com choro, com grito, com alegria, com festa. Irmãos, quem foi que disse para você parar de ser assim? Você, de maneira consciente, deve se atentar a um único fato: se você está roubando a atenção de Cristo. Caso contrário, o seu corpo é susceptível às movimentações do Espírito, e por vezes ele cede, irmão. Se você é um tímido no ambiente da presença, pois Deus está lhe convidando para um movimento das águas, porque esse Espírito, ele é de movimento, irmão. Isso não tem nada a ver com copiar um ao outro, e não tem nada a ver com fiscalizar manifestações. Nós não fomos chamados para isso. Mais uma vez, diga bem forte: não atrapalhe o que o Espírito está fazendo. Amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, você foi salvo e inserido em um corpo. Talvez você esteja desambientado com manifestações coletivas e comunitárias. Mas eu quero que você se lembre que o mesmo Espírito que atuou lá no primeiro século, enchendo a igreja de Jesus com poder, com ousadia, com intrepidez, é o mesmo Espírito que atua nos dias de hoje. É de um puritano, em nome de Jesus eu fecho com isso, irmãos. É de um puritano, uma frase, uma colocação, que ele vai dizer da seguinte maneira: olha, nós nos acostumamos a tratar que os milagres e o poder de Deus é uma intervenção de Deus no curso da natureza. Ele falou assim: porque a gente se acostumou com a terra quebrada e fragmentada pelo pecado. Ele falou: Deus não criou a terra para ser assim. Ele falou: então quando Deus atua poderosamente com milagres, Ele está restaurando a ordem inicial. Nós deveríamos nos acostumar com o poder de Deus e a atuação, e não nos acostumar com uma terra quebrada e fragmentada. Aí ele vai dizer: então os milagres deveriam se tornar comuns, não porque é uma intervenção, mas porque é a restauração da ordem natural para Deus. Cadê o seu amém bem forte? O Espírito está te convidando para um novo nível de intimidade, uma nova dimensão de sensibilidade. E não me interessa quão duro no seu coração vai ser entrou aqui essa noite, irmãos. O Espírito Santo é capaz de amolecer esse coração. Quem aqui foi abençoado pela palavra, dá um glória a Deus bem forte aí.